O meu nome é José Matos. Eu vou ler um trecho do livro Travessia, Memorial de um Contador de Histórias, do Francisco Gregório Filho. Aqui é o Gregório falando dele próprio quando jovem. Queria aprender um ofício, aprendera com sua avó a colocar as mãos em função. Cursava o primeiro ano de contabilidade e já passara a conhecer o processo de fazer balanço contábil. Brincava com os cadernos de borrão, caixa de entrada, caixa de saída e com as contas brutas e as contas líquidas. Pegar o bruto, balançar e obter o líquido, líquido positivo ou líquido negativo. Depois da experiência de assistente de garçom, resolvera procurar um estágio numa padaria, como assistente de padeiro. Conseguiu, com a mediação de seu pai, um estágio de 6 horas de trabalho por dia numa padaria de um dos seus conhecidos. Estudava à noite, conforme a necessidade e as encomendas de bolos, pães, doces e sonhos. Gostava da experiência, porém testemunhou que o padeiro desviava parte da matéria-prima para vender por conta própria para outras padarias. Pequenos desvios com os quais não concordava. O padeiro percebera seu espanto e suspeita e o ameaçou de uma surra e até de morte, caso ele revelasse ou delatasse a alguém o que ocorria ali nas rápidas ausências dos donos do estabelecimento. Achou melhor então ele mesmo pedir dispensa do cargo, alegando necessidade de se dedicar aos estudos. Os proprietários lamentaram sua saída, pois ele tinha um futuro promissor no ramo dos sonhos. De fato, ele estava entusiasmado com o ofício e se aplicava a cada dia no preparo da massa e dos cremes, dos deliciosos petiscos tão cobiçados por meninos e meninas, principalmente no horário de saída das escolas vizinhas. Desse modo, privou-se de uma atividade de que estava gostando por não concordar com a conduta de um dos funcionários, precisamente o padeiro do horário diurno. Além de não concordar com tal atitude, ainda tinha sido ameaçado caso deixasse escapar alguma denúncia. Por muito tempo, questionou sua decisão. Teria sido correto calar diante daqueles atos desonestos? Seria justo sacrificar o exercício de aprendizagem de um ofício no qual se envolvia prazerosamente por se sentir ameaçado? Nunca esclareceu para si mesmo essa questão e ficou pensando, tentando dar sentido à palavra covardia. Acrescentaria em seu acervo pessoal, seu repertório de vivências, mais esta expressão covarde? Nunca falou sobre isso com ninguém, guardou segredado em seu peito. Conseguira outro trabalho, agora numa lanchonete e sorveteria. Trabalhava 7 horas corridas, das 6 às 13, com direito a um descanso de 15 minutos e a um lanche. Também fazia de um tudo, desde limpeza do salão, mesas e cadeiras, até o preparo dos lanches e o atendimento dos fregueses. Sanduíches, sucos, salgadinhos, tortas, empadões, pastéis, biscoitos, leite, café, refrescos, picolés e sorvetes. Lanches para todos os gostos e apetites. Atendia no balcão e nas mesas e ainda preparava os pedidos.
o filho do dono fiscalizava tudo e fazia o papel do caixa. Recebia, passava o troco, conferia as notas e dava as ordens. Inicialmente gostou do trabalho. À tarde, descansava um pouco, passava algumas tarefas de casa e às 18 horas ia para o colégio, onde permanecia até às 22 horas. Dava para ir levando o trabalho, os estudos e ainda dar umas namoradinhas. Na lanchonete, gostava de preparar os sanduíches de queijo, que incrementava com fatias de tomate e pitadas de orégano, e mistos quentes, que ele enfeitava com uma fatia de pimentão. Fato é que a freguesia aumentou com os cuidados que inaugurara no preparo dos sanduíches e na atenção dada durante o atendimento. Ganhava um salário mínimo e uma parcela do rateio da caixinha. Sabia que estava sendo explorado pelo filho do dono do estabelecimento, mas a experiência lhe agradava. Bem, até o dia em que presenciou a compra de um lote de peças de presunto com a data de vencimento há muito ultrapassada. Compra realizada pelo dono da lanchonete a um vendedor que oferecia nota fiscal por um valor e cobrava por outro, bem abaixo, tudo isso para aproveitar as peças de presunto vencidas, algumas já apresentando até manchas roxas. E ainda coube a ele lavar e fatiar estas peças para o preparo dos sanduíches. Ainda que tenha ficado profundamente chocado e chateado com o que testemunhara, cumpriu as ordens do filho do patrão de preparar as fatias, lavando-as e banhando-as num xarope de massa de tomate, a fim de torná-las coradas e atraentes para serem expostas na vitrine dos sanduíches. Passou dias e noites preocupado com essa sua participação. Mesmo sem desejar, estava compactuando com atos desonestos. Também passou a observar com mais atenção outros tipos de trapaças, principalmente na confecção dos sorvetes, sobretudo os de fruta. Para economizar nas polpas, sempre eram acrescentados corantes e aromatizantes artificiais, sendo que os sorvetes eram anunciados como naturais. Um dia, apareceu um fiscal da saúde pública que descobriu as peças de presunto já estragadas e quis multar o proprietário com uma quantia alta e ainda lavrar ato processual. O filho do dono argumentou até encontrar uma justificativa escandalosamente injusta. Disse que não notara as datas de vencimento do presunto e que o funcionário não o havia alertado para isso. Por fim, foi responsabilizado por não ter percebido as datas de vencimento e o fiscal recebeu um prolabore, uma gratificação por não ter lavrado a multa e nem o processo, além da promessa de que o funcionário relapso seria demitido. Foi mandado embora sem aviso prévio e por justa causa. Os colegas de trabalho testemunharam a favor do patrão e ele ficou novamente sem emprego. Francisco Gregório Filho, no livro Travessia.